Papudos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petrucco e hoje vamos falar de uma ferramenta que é importantíssima no nosso dia a dia, inclusive para os fotógrafos, mas que quando ela está no corredor de uma igreja atrapalha muito. Não estamos falando dos cinegrafistas. Fique ligado que você vai entender depois dos recados. Estamos todos em casa de quarentena e é importante lembrar, relembrar e reforçar para você ficar em casa. Enquanto você estiver em casa, vai ouvindo os episódios do Papo de Fotógrafo, adquirindo conhecimento e, claro, se divertindo um pouquinho. E aproveitando esse gancho do divertimento, de conhecimento, aproveitar para você evoluir na sua fotografia, deixo aqui um recado mais do que importante. O Papo de Fotógrafo, eu já ia falar o nome do projeto. O Papo de Fotógrafo lançou o site do Papo do Bem. Se você não sabe o que é o Papo do Bem, explico rapidinho. O Papo do Bem era um evento, uma ação beneficente que o Papo de Fotógrafo faz para ajudar instituições de caridade, pessoas que estão precisando, principalmente aí no mercado fotográfico. E era um evento onde todo o valor arrecadado com as inscrições retornava como ajuda, doação para essas instituições. E aí, aproveitando que o Covid chegou sem avisar, a gente tirou do papel um projeto que há muito tempo a gente já estava aí planejando, que era transformar todo esse conteúdo que a gente produz numa plataforma online para você poder assistir de casa e ajudar, colaborar com essas campanhas que a gente faz todo ano. Mas, como a gente entende a situação, de tudo isso que está acontecendo, dos cancelamentos e adiamentos dos trabalhos, resolvemos, nessa primeira etapa, até mesmo para você conhecer um pouco mais do site, da plataforma e da nossa ação, que é o Papo do Bem, disponibilizar as palestras das últimas 2 edições gratuitamente, ou seja, durante a quarentena, durante todo esse período que as coisas vão se alongar, que a gente sabe que vai passar um pouquinho do prazo já estipulado, é a oportunidade de você assistir, adquirir conhecimento com vários palestrantes, do Brasil inteiro, de várias áreas da fotografia, e ainda colaborar, se puder divulgar para os amigos. Então é gratuito, eu vou colocar o link no post, mas se você entrar lá no papodobem.com.br/Covid-19, você já vai ter acesso à página para poder entender mais o que é o projeto e também poder assistir todas as palestras gratuitamente. Então aproveite essa oportunidade, esse tempinho que você tem para ficar em casa, para aprender um pouco mais sobre fotografia e, óbvio, ajudar no seu negócio assim que as coisas voltarem ao normal. E já que a gente está falando do Covid, é importante lembrar que a Digipix, patrocinadora e apoiadora do Papo de Fotógrafo, por recomendação não só do Ministério da Saúde, mas também do Estado de Santa Catarina, suspendeu, parou aí todos os seus trabalhos dentro da fábrica, ou seja, o material que estava lá para ser produzido vai ter que aguardar um pouquinho, mas a gente precisa pensar do lado social e é importante que essa decisão tenha sido tomada justamente para ajudar na saúde dos colaboradores da empresa. Então, não fiquem bravos, vai atrasar um pouquinho, mas aproveite essa oportunidade. Eles ainda recebem os pedidos, eles só não vão ser produzidos, mas aproveite a oportunidade para você pensar num material novo, pensar em novos produtos para oferecer para os seus clientes, porque assim que a produção voltar, vai voltar a todo vapor e você vai receber o seu material em casa direitinho. Quer conhecer mais dos produtos da Digipix, ver o que você pode acrescentar no seu portfólio para oferecer para os clientes depois dessa bagunça toda que o coronavírus criou? Acesse lá digipixpro.com.br. E enquanto o impresso, o físico, você ainda não pode ter em mãos, vale a pena você tomar cuidado, prestar um pouco mais de atenção e atualizar o seu site. E se você ainda não tem uma plataforma que disponibiliza o seu portfólio de uma forma bacana e com um longo alcance, mais que a visão da espada do Thundercats, você precisa conhecer a plataforma da Epix.
É super fácil você criar o seu site, mexer no seu site, produzir conteúdo para colocar lá, como tem muitas ferramentas para ajudar você aí no seu fluxo de trabalho. E, falando em ajuda, vamos aproveitar e deixar o cupom do Papo de Fotógrafo para você conseguir 30% de desconto, que vai ajudar aí no seu bolso, né? Você acaba economizando e pode usar esse dinheiro para outras coisas. Então acessa lá, é PDF na Epix, você vai ganhar 30% de desconto na aquisição da plataforma. Vale a pena investir, porque ele vai ser uma das principais ferramentas para você vender o seu trabalho, vender os seus produtos assim que todo esse período sombrio passar. Então não perca a oportunidade de você adquirir conhecimento, praticar bastante aquilo que você adquiriu, planejar, organizar o seu negócio, atualizar seu portfólio, seja ele impresso ou online, e assim que tudo isso passar, arrebentar a boca do balão e faturar para garantir o presente de Natal desse ano. Combinado? Então, já descobriu qual que é a ferramenta que ajuda bastante a gente, mas às vezes atrapalha no corredor da igreja? Eu não vou contar para vocês, vou deixar que o convidado faça. Então, fique ligado que o bate-papo tá muito bacana. Bom, como vocês puderam acompanhar outro dia no Instagram do Papo de Fotógrafo, lá nos stories e também no feed, a gente publicou também no site uma matéria sobre um lançamento da Samsung que a gente pôde acompanhar ali de pertinho e ver quais eram as novidades. Aproveitando essa oportunidade, então, trouxemos, um representante da Samsung para falar não só do lançamento que a gente pôde acompanhar, mas de uma coisa que influencia, está muito ativo no mercado da fotografia e que de vez em quando gera uma polêmica entre os profissionais. A gente vai falar dos celulares. E para começar o assunto, para falar com a gente, conversar com a gente, bater um papo sobre tudo isso que envolve essa tecnologia que está presente no nosso dia a dia, convidamos aqui o gerente sênior de produtos da Samsung, Renato Citrini. Seja bem-vindo, Renato. E aproveitando a oportunidade, eu tenho certeza que quando o pessoal viu lá a publicação de que tinha um bate-papo novo, já foram no Instagram lá stalkear para descobrir, mas quem é esse fotógrafo? O que será que ele faz? E só agora estão descobrindo que não é um fotógrafo, pelo menos oficialmente. Conta um pouquinho da sua história aí e conta pra gente o que faz um gerente sênior de produtos. Sou quase um fotógrafo, né? Quase um fotógrafo amador. Eu conheço um pouquinho de fotografia, não tanto quanto vocês, né? Aí profissionais ou amadores que estudam a fundo, né? A fotografia. Eu tenho grande curiosidade para fotografia, mas não me classifico assim como um fotógrafo, né? Eu sou gerente sênior de produtos da Samsung, da área de smartphones, de tablets, de todos os dispositivos móveis, né? Os relógios inteligentes, etc. Um gerente de produto cuida da vida desse produto, desde o planejamento, quais são os produtos que vão entrar no mercado, quando vão entrar, quando vão sair, quanto vai vender, a quanto vai ser vendido, né? Então tem toda essa responsabilidade de conhecer o produto, conhecer o mercado, adequar os produtos que tem globalmente para cada mercado e aí sim, né, acompanhar a performance de venda desses produtos. Eu gosto de falar que as pessoas de médico, fotógrafo e louco, todo mundo tem um pouco. Hoje em dia, com o smartphone na mão, todo mundo é fotógrafo. Todo mundo virou fotógrafo, todo mundo sabe tirar fotografia, todo mundo tira fotografia de qualquer jeito, uns de uma maneira mais interessante, outros nem tanto, mas acho que a tecnologia e os smartphones deram essa capacidade, né? Deram essa abertura para as pessoas poderem, né, ter cada vez mais a fotografia presente aí no dia a dia. E aproveitando até o gancho e entrando nesse assunto, já que a gente falou do smartphone, a gente sabe que durante esses últimos anos, talvez a tecnologia que tenha mais se desenvolvido aí são a dos celulares, né? Meio que tomando conta, tirando os notebooks das mesas e se transformando em grandes recursos aí pro dia a dia das pessoas, né? Em que momento, assim, aconteceu, deu um clique das empresas perceberem ou
caminharem para o desenvolvimento, né, investirem mais nas câmeras, na parte fotográfica, do que outros recursos que os celulares oferecem. Se a gente pega a história, né, do próprio smartphone, até antes dos smartphones a gente tinha telefones celulares que, né, executavam poucas funções além de voz, né? Eles eram dispositivos grandes, precisavam de baterias grandes, o display era mínimo, o teclado era gigante, e aí com a evolução do tempo eles vieram diminuindo, né? E aí a hora que você tem a chegada do smartphone, a hora que você consegue miniaturizar, né, os componentes, colocar cada vez mais elementos dentro desse smartphone que passa a ter uma inteligência, ele volta a crescer, porque é muito mais interessante você ter uma tela maior, uma tela mais confortável, então você começa a ter funções que eram antes de outros objetos, de outros dispositivos, cada vez mais sendo agregadas para o smartphone. Então você tem, por exemplo, agenda telefônica. Ninguém mais tem agenda telefônica daquela de escrever na mão em papel, né? Tá todo mundo usando a própria agenda do smartphone. Você tem lá calendário, a própria câmera fotográfica, né? Eu participei de lançamentos de celulares que tinham câmeras fotográficas que eram acessórios que você plugava no celular para ele poder tirar foto, uma foto de baixíssima qualidade. Então, tudo isso vem, essa evolução da tecnologia, né? Com essa miniaturização de componentes, vem fazer com que o celular, que é um dispositivo que cabe na sua mão, tenha cada vez mais função, englobando aí, né, funções de outros dispositivos que antes eram, você precisava carregar 2, 3, 4, 5 coisas com você para ter hoje todas as funções que tem num smartphone. Hoje você dificilmente vê alguém numa festa de aniversário, alguém num casamento, né, utilizando uma câmera separada do smartphone, né? Tirando o fotógrafo profissional que está lá, né, sendo pago para tirar fotos de altíssima qualidade, pegar aqueles momentos interessantes daquele evento, né? Todas as pessoas... Obrigado hoje... pelo apoio moral. Todas as pessoas hoje usam, né, a câmera do próprio celular, porque a gente já tem uma qualidade excelente num único dispositivo, sem precisar ter que carregar uma câmera separada. Não, eu vou entregar um pouco a minha idade, mas eu lembro que quando surgiu o BlueBerry, né, que tinha o tecladinho lá, já era um sucesso você poder digitar aí sem sofrer, né? O duro era que os botões eram bem pequenos e os nossos dedos são meio grandes, você acabava digitando muita coisa errada. Não que tenha mudado a questão da digitação hoje em dia, mas eu lembro que a tecnologia naquele momento, naquela época, de ter o teclado, de poder fazer mais coisas do que só uma ligação, já era um baita de um recurso disponível ali, né? Isso, eram muitas soluções meio que, né, analógicas, precisavam de muito hardware, então as coisas eram fisicamente grandes. E hoje, com toda essa tecnologia, a gente tem cada vez mais coisas, né, no dispositivo que está cada vez mais compactando funções e trazendo novidades para todo mundo. E o desenvolvimento do smartphone passou por um momento, assim, por um processo de... Talvez, né? Não sei se esse era o objetivo, se as marcas pensavam nisso, mas a impressão que nos dá é que ele queria substituir o notebook, né? No momento em que ele reduzia o hardware, mas oferecia as mesmas possibilidades, né? Poder digitar no Word, poder entrar na internet, acessar, né, as páginas, redes sociais, etc. Tinha essa preocupação realmente? Era esse o objetivo no começo, de substituir o notebook? Ou nunca foi? Foi sempre ser um acessório mais prático, mas que o notebook tivesse as suas funções resguardadas ali para outro tipo de conteúdo, outro tipo de produção, né, dentro das empresas? Eu acho que é mais numa linha de essas coisas correm em paralelo, um complementando o outro, né? Acho que o grande benefício do smartphone é ele ser compacto, é ele ter mobilidade, eu consigo usar ele em qualquer momento, em qualquer lugar, ele está sempre comigo, ele está sempre no meu bolso. Mas uma hora que, por exemplo, você precisa criar um conteúdo, escrever um texto, escrever páginas e páginas de texto, ou visualizar, sei lá, uma apresentação que precisa ser vista no detalhe, porque tem muita informação, etc. Então você tem um notebook com muito mais conforto para isso, um teclado maior, né, para você, né, ter um conforto de usar por horas. Mas em paralelo o smartphone te dá essa mobilidade que onde quer que você esteja, você pode estar fora da sua mesa, você pode estar fora da sua casa, você pode estar fora da sua cidade, ele te dá, né, de certa forma a possibilidade de ter acesso a esses conteúdos. Então um smartphone hoje tem, principalmente na questão aí de profissional, né, de você querer trabalhar,
você tem uma vertente muito mais de consumo de conteúdo do que de produção, mas a hora que você tem uma tela maior, como uma de notebook, que chega, sei lá, 15 polegadas, 14 polegadas, um teclado maior, mais confortável, aí quando você quer criar um conteúdo, o notebook ainda é mais confortável para esse conteúdo mais longo, mais profundo, mais detalhado, né? Então acho que são duas correntes aí que podem seguir paralelo, vai depender do seu uso, do seu momento. E é claro, a gente vê que as pessoas, né, grande parte do tempo estão usando o smartphone por essa presença, por essa mobilidade, mas também o notebook ainda tem seu valor para esses momentos onde a gente quer coisas mais detalhadas e fazer coisas com mais conforto. Desculpa a indiscrição, né? Normalmente a gente não faz essa pergunta para as pessoas, mas eu não vou perguntar da idade, eu vou perguntar há quanto tempo você é gerente de produto. Deixa eu fazer conta aqui. Deve fazer... São mais de 20 anos. Então você acompanhou todo o processo de desenvolvimento. Nas contas aqui, 21 anos. 21. Por isso que é sênior, né? Tem essa tarjinha, essa medalhinha de honra no peito quando vai trabalhar. Não, então, aí eu participei aí principalmente a hora que a gente está falando de telefonia celular, né? Toda a parte da telefonia celular analógica e aí a chegada da telefonia digital, né? Primeira conexão à internet, ninguém acreditava, assim, mas como é que tá conectado à internet? Aí eu mandava e-mail para mim mesmo para ver se chegava no computador, olha, não é que tá conectado à internet mesmo? Os famosos e-mails teste, né? Teste. É isso, mano. Teste, mano. Uma pergunta, né? A gente tá falando do desenvolvimento em que o notebook e o smartphone andavam em paralelo aí, né? Para aumentar a praticidade, talvez até a agilidade do dia a dia no trabalho. Em que momento, ou se foi uma decisão das empresas seguirem ou desenvolverem tecnologia para fotografia, né? Ou foram as redes sociais que trouxeram essa demanda e chamaram um pouco mais atenção, e por isso que hoje em dia a gente vê praticamente quase todas as propagandas de smartphones, o carro-chefe, né? O fator principal de um celular ser vendido aí tá baseado na fotografia, até mesmo nas redes sociais. Eu acho que de novo é uma história de a tecnologia vai puxando o comportamento vai puxando a tecnologia. Então a hora que a gente começa a ter smartphones ou celulares com câmera, as pessoas vão tirando mais foto, mas ao mesmo tempo, poxa, o que eu faço com essas fotos, né? Antes as pessoas tiravam fotos com câmeras analógicas e imprimiam, né? Revelavam, imprimiam, deixavam lá no álbum de fotos para ver no domingo com a família, né? Levava dias esse processo, né? Para você fazer a revelação de um filme de 24 poses, ou 12, ou 36 poses. E aí a tecnologia começa a fazer com que a fotografia vire instantânea, né? Você tem a opção ali, entre aspas, né, gratuita de tirar centenas de fotos, vai tirando uma atrás da outra e ver qual que ficou melhor no próprio momento. E aí começa a crescer essa história de rede social, as pessoas quererem cada vez mais utilizar isso com mais intensidade, e aí a gente melhora as câmeras dão mais opções, dão mais benefícios, dão mais recursos, dão tipos de fotos novas e as pessoas usam ainda mais, né? Então é uma coisa que uma vai puxando a outra, né? E a gente está em contato permanente com o consumidor, a gente faz diversas pesquisas, todo mês tem pesquisa nova, para entender como as pessoas estão usando, para entender como as pessoas gostariam de usar, para entender como é que qual seria o próximo passo, né? Que tipo de recurso a gente ainda não tem que poderia implementar. E a gente está, na Samsung Brasil, a gente tem muito contato com o consumidor brasileiro. A gente faz muita pesquisa também local, claro que tem pesquisas que são globais, que se aplicam e o Brasil participa, mas a gente traz muita pesquisa desenvolvida aqui, né, feita por nós, pensada por nós aqui da Samsung Brasil, para o consumidor brasileiro, que é bem... vamos chamar assim, diferente, principalmente com essa questão de fotografia, principalmente com essa questão de rede social. Acho que o brasileiro usa... Para não dizer chato. Usa com intensidade, vamos chamar assim. Usa com extrema intensidade as redes sociais e distribui fotos, e o WhatsApp toda hora tem foto e tem vídeo, e é uma coisa maluca que não para nunca, né? Então... E aí a gente, não só a câmera, mas a gente trabalha outros aspectos como memória, como é que a gente trabalha, né, a memória interna para suportar esse volume de fotos e vídeos que a gente manda para cima e para baixo toda hora. Então entender o consumo também do brasileiro, como é que o brasileiro consome tecnologia, como é que o brasileiro consome fotografia, consome vídeo e quais são, né, as consequências disso. Poxa, se o cara está usando muito foto, vídeo, ele precisa de um smartphone com mais memória ou um cartão de memória para adicionar memória no smartphone.
Então todos esses dados a gente tem bastante de uso do consumidor brasileiro. Aproveitando que você falou do comportamento do brasileiro, né? De uma certa forma, o nosso mercado influencia, digamos, as decisões globais de uma empresa como a Samsung, por exemplo, no desenvolvimento de um produto? Porque a gente sabe que o brasileiro é o extremo, né? É aquele cara que, se ele entra no Facebook, ele vai até o final, usa todos os recursos disponíveis, usa o dia inteiro, se deixar fica conectado 24 horas. De alguma forma, esse comportamento um pouco extremo, às vezes, do brasileiro, ou até mesmo exigente, né? Por querer que as coisas funcionem, que as coisas sejam mais práticas, influencia na decisão das empresas de um modo global e não só pro mercado nacional? Sim, eu diria que bastante, e aí tem um exemplo clássico que a gente dá em termos até de fotografia, né? Uma época, de novo, vamos fazer umas contas aqui, 4 anos atrás, alguma coisa assim, a gente, numa dessas pesquisas, levantando com o consumidor brasileiro, o que falta para a fotografia melhorar. E era meio que aquela época que a selfie virou a palavra do ano, globalmente, não sei o quê. E as pessoas falam, poxa, eu queria tirar selfie, mas eu queria tirar selfie com flash. Porque quando eu tô na balada, quando eu tô no restaurante, quando eu tô num ambiente mais escuro, a foto não sai, a foto sai ruim. Então a gente levantou essa ideia, essa hipótese, e aí criou-se o primeiro smartphone com flash frontal. O flash já estava na parte traseira, porque as pessoas tiravam fotos de ambiente, mas naquela época, quando começou a tal da selfie virou a palavra da moda, poxa, as selfies no escuro estão ruins, como é que a gente pode melhorar isso? Vamos colocar um flash na parte frontal do smartphone. Então isso foi uma ideia que veio daqui do resultado de uma pesquisa aqui do Brasil e influenciou aí os próximos lançamentos. Aí tiveram dezenas de modelos, aí não só da Samsung, que trouxeram flash frontal. Isso aí depois virou até, com o crescimento da própria tela, você pode substituir o branco, transforma a tela numa tela branca, que isso traz uma iluminação como se fosse um flash e também traz qualidade para a sua fotografia. E aí outros recursos da própria lente, de você aumentar a entrada, a abertura da lente, aumentando a entrada de luz, tendo um hardware mais sensível à luz, então você possibilita também, melhorando o sensor, melhorando a abertura da lente, ter qualidade nessa foto de selfie, nessa foto que você tira de você mesmo. Então a gente está muito conectado, a gente tem voz muito ativa para poder influenciar em determinados produtos, em determinados lançamentos, para sim, o Brasil é um país importante nesse quesito, em uso de fotografia, em uso de memória, aí tem outros exemplos que a gente pode dar aí que o brasileiro usa muito e a gente tem uma voz, dado ao tamanho, à relevância do nosso mercado, a gente tem uma voz muito ativa lá com a nossa matriz na Coreia do Sul. Eu tenho 2 ideias para dar para vocês na produção de celulares. Uma eu vou dar em off para ninguém copiar a ideia e a outra é ter um bloqueio casamento. Quando a pessoa vai ser convidada para um casamento, quando ela entra na igreja, bloqueia o celular, ela não pode tirar fotos. Vai ajudar bastante os fotógrafos profissionais. Tanto na questão das fotos, quanto na questão de atrapalhar, Porque aí já vem em show, Em show é uma coisa interessante, todo mundo levanta, tira foto e grava vídeo, não sei o que, fica lá gravando o show, em vez de curtir o show, Tá mais preocupado em gravar o próprio show. O que ela gastou em ingresso dava pra ela ter comprado 2 celulares. Não, aí ela vai e fica com o celular gravando. E quer transmitir ao vivo pra 3 amigos que estão vendo. Ele paga o ingresso e quer transmitir de graça pras pessoas. É uma curiosidade, assim, coisas que provavelmente você, como gerente de produtos, deve ouvir quando encontra grupo de pessoas. Tem algum pedido que você falou assim, não é possível que a pessoa tá querendo que a gente faça isso? Tipo, como se fosse a pessoa quisesse que fizesse um celular exclusivo pra ela? Cara, acho que não. Às vezes sim, às vezes coisas de algumas marcas, outras de funcionalidades que já existem, Aí você falou aí, agora veio logo um exemplo de pessoas com deficiência tanto auditiva quanto visual. A gente tem uma série de funcionalidades que o celular fica com letras maiores, que o celular fala toda o que está escrito na tela, para quem tem deficiência visual, o celular próprio canta as funções, vai falando o que tem na tela para você. E aí você falando isso, eu lembro que um cara me trouxe uma ideia fantástica disso. E ele não sabia que existia já no celular. Eu falei, não, faz isso. Ele ficou meio decepcionado, porque ele achou que ele tinha uma ideia incrível, que ia mudar o mundo e tudo isso já estava implementado, Mas é interessante sim ouvir, a gente tem sempre essa escuta, vamos chamar uma escuta ativa de, poxa,
a qualquer momento pode vir uma ideia legal que pode ser implementada, que pode mudar esse jogo e pode trazer uma mudança aí no comportamento ou no uso do próprio smartphone. Então toda ideia é sempre bem-vinda. Eu tenho uma ideia para isso também, que ela não é tão inédita assim, já houve algumas edições de celulares que faziam. Se vocês quiserem voltar, eu acho que seria bem-vinda. A opção de ligação, você poder ligar para outra pessoa e falar com ela, sem precisar ser pelo WhatsApp. Cara, a gente faz eventos de lançamento dos produtos assim mais incríveis do mundo, fica uma hora e meia falando de produto e a gente não fala, esse produto faz ligação telefônica também. Eu acho que falta esse recurso, as pessoas aproveitarem mais esse recurso. Tem gente que a gente se esquece, né, que originalmente ele foi feito para isso, para fazer ligação. Voltando a falar um pouquinho do desenvolvimento de tecnologia, né? A gente, como já citou e está comentando bastante aqui, as empresas têm investido muito, principalmente na área do audiovisual, né? De fazer vídeo, de fazer boas fotos com o celular. Com o desenvolvimento tecnológico muito rápido, né? Cada 6 meses aí praticamente a gente tem um lançamento, uma novidade nova, tá se aproximando muito, ou pelo menos se mostra essa imagem, se publiciza essa imagem, né? Se põe em publicidade, propaganda, que os celulares estão ficando muito próximos ou parecido com as câmeras profissionais. É a intenção de vocês desenvolver um produto que compita com as DSLRs, com as mirrorless, ou não? Isso é uma coisa que está acontecendo normalmente porque as pessoas estão começando a aprender a usar bem as ferramentas. Eu acho que mais do que buscar na verdade, dar recursos que existem só nas câmeras DSLR, mirrorless, etc. Sei lá, por exemplo, ter aberturas variáveis, você poder controlar ISO, você poder controlar balanço de branco, né? São coisas, são funcionalidades até de um uso super avançado, não é? Uma pessoa comum que vai querer usar essas propriedades, né? Mas mostrar que sim, você consegue ter no seu celular características que estão presentes numa câmera profissional, numa câmera semi-profissional, mas não dá para dizer que há uma substituição plena ou para sempre, porque muitos dos aspectos que você tem numa câmera profissional, eles são físicos, né? O tamanho físico do sensor, o tamanho da lente, o tamanho do zoom que você consegue com a lente, né? Daqui a pouco a gente vai falar do S20 que chega até 100 vezes de zoom e qual foi a estratégia ou a solução tecnológica que a gente usou para chegar nisso, né? Sem precisar de tanto espaço físico. Mas eu acho que também são dois campos diferentes. Você vai ter sempre um aspecto muito mais profissional e mais completo com uma câmera, né, digital dessas mais parrudas, né, dessas mais completas, e um aspecto muito mais de mobilidade, de facilidade, de, vamos chamar assim, de democracia, né, de estar mais presente para todos essas funções, esses recursos num smartphone. É lógico que essa questão vai muito mais longe, porque a gente tem hoje fotógrafos profissionais que usam muito bem o celular, em alguns perfis até só vivem de fotografia de celular, né? Depois a gente pode colocar no post alguns exemplos, alguns links para as pessoas acompanharem, mas a gente tem visto, por um lado, uma certa facilidade para os fotógrafos poderem mostrar o seu dia a dia e como é o olhar que faz a diferença e não o equipamento, né? Porque se a gente faz algumas comparações de vez em quando, até mesmo nas redes sociais, de qual foto é com câmera, qual é com celular, as pessoas não conseguem ver a diferença. Uhum. Mas também existe uma certa polêmica do tipo quando alguma marca lança uma publicidade e fala fotografei, o fotógrafo não apareceu e o convidado fotografou o casamento com um celular, né? E aí entra todo um mercado fotográfico brigando, discutindo se isso é a favor ou não da fotografia, enfim. Como é que vocês lidam com essa questão assim de poder oferecer uma boa ferramenta, mas também não desvalorizar o trabalho do profissional, falando que o celular tem todos os recursos e com ele você vai ter fotos incríveis que não precisaria contratar um fotógrafo? Eu acho que tem uma coisa que eu falo muito com um fotógrafo, um amigo meu, ele é fotógrafo profissional, né? Que ele fala que ele fica, né, bem pé da vida quando as pessoas falam assim, mas com uma câmera dessa também, né?
Então é a mesma coisa, né, que chegar pro Michelangelo e falar assim, mas com um pincel desse eu também consigo pintar a Capela Sistina, né? Não tem jeito, você sempre tem o valor do profissional, do olhar do fotógrafo, do ângulo, dele entender como é a luz. Nada a ver com o equipamento, né? Mas qual é o ângulo, qual é a luz, qual é o que ele pode mudar, qual é a posição que ele tem que estar, se ele precisa... Cara, eu tiro fotos que eu deito no chão, o nego não acredita, né? Mas aí a foto fica incrível e fala assim, poxa, como é que você tirou essa foto? Eu falei, deitei no chão. Eu colei a cara na parede da igreja para conseguir esse ângulo. Então, esse olhar do fotógrafo não é o equipamento A, B ou C que vai substituir, né? Jamais. E na história aí da tecnologia, o que a gente busca é ter, de novo, né, cada vez mais recursos, cada vez mais benefícios que as pessoas antes não teriam acesso, ou só se tivessem um acesso de uma câmera dessa mais completa. Mas a gente sabe que não é o grande uso. O uso super popular das pessoas é querer cada vez mais tirar o smartphone do bolso e ele faz toda, né, o ajuste automático e a pessoa vai lá e clica e a foto sai aquela melhor foto do primeiro clique, ela sai uma foto praticamente perfeita, né? Então quem quiser conhecer, quem quiser aprofundar, você tem ali recursos e aí eu acho que, de novo, cada um tem o seu campo, a câmera profissional completa vai te dar um certo nível de recurso, sei lá, um cara que cobre Fórmula 1, cobre futebol. O cara tá de um lado do campo, puxa aquele zoom de 300mm ou mais, né, que é uma lente física gigante, sem perder qualidade, sem perder luminosidade, e puxa um zoom lá do outro lado do campo, né? Então a gente tem algumas ferramentas de zoom, né, do smartphone que estão trazendo esse gosto, mas sempre você tem um aspecto aí do lado profissional que pode atender, né, com mais qualidade sempre esses fotógrafos. E aí eu entro numa questão, se você puder responder pra gente. Em algum momento vocês põem na balança, né, a questão assim, tá, tudo bem, eu tô produzindo um celular, um smartphone com toda essa tecnologia, mas eu sei que 80% do meu público, eu não sei se esse é o número, eu tô chutando, é amador, nem vão conseguir usar essa ferramenta, né? Como é que vocês contrabalanceiam isso? Eles não vão usar, mas eu vou colocar porque eu tenho a tecnologia. Como é que funciona essa decisão? Isso é interessante e acho que vale para qualquer mercado, né? Eu já também trabalhei com software aí e a gente sabe que as ferramentas que a gente usa no computador, né, são muito mais poderosas e muito mais potentes do que aquilo que a gente realmente usa. Então vamos dizer que se eu sou um usuário amador do meu celular e eu uso 10, 15, 20% de toda a potencialidade, né, dele, os meus 10, 15, 20% são diferentes dos seus 10, 15, 20, são diferentes dos 10, 15, 20 de outras pessoas, né? E isso vai se somando para que você tenha, né, todas as características que as pessoas usam. Então, essas necessidades diferentes que a gente vai tentando agrupar, mas é claro que isso tem um limite, né? Não posso colocar tudo de qualquer coisa, de tudo no smartphone que não caberia nem fisicamente, nem economicamente seria viável. Então faz parte nossa também na hora de estar pensando e desenvolvendo os produtos, que tipo de característica mais agrada aquele consumidor que esse smartphone é o target. Então a pessoa que vai pagar um preço X pelo smartphone consegue ter isso de benefício. Quem vai pagar 2x consegue ter um pouco mais de benefício. E aí a gente vai colocando, né, as diferentes funcionalidades. Claro que aqueles que têm, né, um posicionamento aí mais elevado no portfólio vão trazer mais recursos. Ao longo do tempo a tendência é que esses recursos vão rolando, né, pelo portfólio abaixo, atingindo produtos que são mais acessíveis. Mas é muito isso, né? Como é que a gente equilibra, quais funcionalidades a gente coloca em cada modelo celular. E aí, principalmente falando do portfólio da Samsung, que a gente atua desde os preços, né, mais acessíveis. Aí tem produtos Samsung na faixa de 500, 600, 700 reais e preços, né, até quando pega um Galaxy Fold custa 12.999 reais. Então você tem ali... e tem os smartphones que custam um rim, né, um pulmão, um olho. Tem para tudo. O que a Samsung enxerga assim, como tem mercado, espaço, pessoas com esses tipos de, né, curiosidade, gosto, desejos, né? Então a gente tenta entregar esses diferentes modelos para essas diferentes necessidades, mas
é um trabalho bem assim, árduo de saber, poxa, até que ponto vai cada modelo. Podia ser melhor, mas ele ia subir de patamar, ele ia entrar num campo, num espaço que já é de outro modelo, e assim vai, né? Eu vou tocar no assunto, eu não sei se a gente poderia falar aqui, mas eu me lembro que em uma certa época a Samsung produziu câmeras, né? Queria investir nesse mercado da imagem, né? A gente foi no lançamento, pôde acompanhar, os embaixadores da marca são nossos amigos, né? Convivem com a gente, e por um tempo ela desistiu, né? Quis sair desse mercado. De uma certa forma, essa experiência com as câmeras fotográficas ajudam, né? São importantes nesse processo de desenvolvimento da tecnologia para os smartphones, né? E por que dessa decisão de descontinuar a linha de câmeras e investir mais na linha de celulares? Eu acho que bastante, né? Ajuda muito. Da mesma forma que as TVs com as telas dos smartphones dão um expertise muito grande para a gente em tela, né? A mesma coisa ter tido produtos, né, dentro dessa vertical, dentro dessa categoria de câmeras. O que a gente viu é que era uma categoria que estava ficando cada vez mais enxuta, né? E que o próprio smartphone, que a própria Samsung estava fazendo, começou a tomar muito espaço. Então a gente preferiu, né, sair dessa categoria, deixar só... Não sei se você lembra, teve até um Galaxy Câmera, acho que foi na época do S4, era uma mistura de um smartphone com uma câmera, tinha uma câmera que até se projetava, tinha um zoom. Sim, a gente pôde testar ela, a gente ficou um tempinho com uma em mãos. Isso, né? Talvez aquele foi um dos últimos modelos que a gente lançou, mas já era um mix, né, de smartphone com câmera. Mas é muito isso, né? Como a Samsung... E aí a Samsung produz globalmente, né, diferentes tipos de dispositivos, desde, né, microchips, memórias, até... e passa por celulares, televisões, sai do mundo de eletrônica, e na Coreia a gente tem até serviços financeiros, construção civil, tanque de guerra. Então a Samsung tem esse expertise de diversas áreas, e todo esse conhecimento ele vai ajudando. Aí o exemplo que você deu, poxa, o nosso conhecimento de câmera fez com que a gente tivesse câmeras excelentes no próprio smartphone. Nosso conhecimento de tela faz com que a gente tenha telas incríveis tanto nas TVs quanto nos smartphones, e por aí vai. Essa sinergia interna da empresa entre áreas, ela é muito grande. E com a evolução dessa tecnologia, né? E isso eu não estou falando mais das linhas mais acessíveis, né? A gente fala, por exemplo, do S20 que foi lançado agora, que tem aí um custo médio de 6 mil, 8 mil reais em média. Essa linha, né, onde a gente tem muito mais tecnologia, muito mais espaço de memória, muito mais capacidade de processamento, em algum momento na vertente de planejamento de vocês, tem aí uma possibilidade? E se alguém quiser trabalhar profissionalmente com essa câmera, como é que a gente vai caminhar com isso? Como é que a gente vai desenvolver? Tem algum planejamento das marcas para poder atender esse mercado profissional e não só amador, ou profissionais que usam o celular de alguma forma? Tem bastante, e é a hora que a gente vê, né, nesses eventos, nesses grandes eventos que a gente faz, que nem você citou o lançamento do S20, né, a gente vê aí, a gente chama 200, 300 jornalistas, a gente vê cada vez mais o smartphone presente, gravando, agora falando de novo de S20, gravando vídeos em 8K, né, então você tem... Tem toda uma história aí de quem vai numa loja comprar uma TV de 8K, mas eu não tenho conteúdo de 8K, é pouquíssimo conteúdo de 8K que tem disponível hoje, etc. Mas, cara, é só esperar um pouquinho, daqui a 1, 2 anos o conteúdo de 8K vai estar disponível em qualquer lugar, e a hora que você olha para um smartphone que nem um S20, poxa, eu posso criar já meu conteúdo em 8K, né? Então você tem isso, né? A qualidade, quando você fala de usar profissionalmente, acho que aí a barreira da qualidade ela passa a ser muito mais exigente, né? Então a gente vai para vídeos em 8K, a gente vai com som de alta qualidade, a gente vai com uma solução que a gente tem, não sei se você conhece, chamada DeX, né? A gente falou aí de substituir o smartphone, substitui o notebook, sim ou não. Com uma ferramenta chamada DeX, você liga um cabo numa televisão, né, e no smartphone, e a interface dele se transforma. Então com um teclado você consegue, né, utilizar o smartphone, mas numa interface que está sendo projetada na televisão, que é uma interface parecida com a do notebook. Então você pode ligar ali um teclado, por exemplo, um teclado Bluetooth, e aí você vai usar o smartphone que está conectado nessa TV e nesse teclado como se realmente fosse um notebook. Então é uma solução que já tem um nível de profissionalismo, um nível de qualidade, um nível de conforto
né, que você consegue solucionar com o smartphone. Então é 100% do tempo que você vai usar isso? Não, sei lá, em determinados momentos você vai precisar usar isso. Em outros determinados momentos vai ser mais confortável você usar seu notebook. É sempre que você vai gravar um vídeo de 8K? Cara, talvez não seja sempre, porque um vídeo de 8K ele é um vídeo pesado hoje em relação ao tamanho de memória, né? O espaço que ele ocupa na sua memória. Então não é sempre, mas vai ter algumas vezes que você vai precisar e vai querer gravar um vídeo de 8K. Então a gente dá essa possibilidade. Quando você vai para esse lado profissional, essas exigências de qualidade são cada vez maiores. Então, a hora que você vai para um smartphone topo de linha, né, que nem um S20 hoje, a linha S20, junto com a linha Note, né, são os modelos que dão mais opções aí para um uso profissional, para um uso realmente, né, que vai exigir processamento, que vai exigir qualidade desse smartphone quando você pensa no uso profissional. Eu vou fazer 2 observações aqui. A primeira, claro, como profissional, eu entendo perfeitamente da tecnologia e sei que muitos, pelo menos os videomakers, aproveitam dessa tecnologia, tanto a 4K quanto a 8K, de fazer uma captação, né, e usar esse recurso para, se precisar fazer um crop, né, fazer uma aproximação de tela, um close, assim, a possibilidade do 8K ajuda bastante, porque ele não perde qualidade quando ele faz esse crop, quando ele corta um pedacinho da tela. Mas em alguns momentos, na maioria das vezes, não seria, fazendo uma analogia bem simples, uma Ferrari andando numa estrada de terra? Ou seja, a gente tem 8K na câmera, mas a gente não tem hoje, pelo menos aqui no Brasil, uma internet rápido o suficiente para produzir esse conteúdo stream, não tem uma televisão a um custo acessível para a gente poder assistir isso na televisão. Eu tô dando um exemplo, por exemplo, a gente fazia casamento, né? Eu faço casamento, mas o estúdio que eu trabalhava fazia vídeo. Quando saiu o Blu-ray, a gente adorava fazer os vídeos e pôr no Blu-ray, mas a maioria das pessoas tinha um DVD ainda, né? Ou não tinham televisões que tinham a tecnologia para passar o Blu-ray em alta qualidade. Então, ou seja, não adiantava nada. Não seria o mesmo caso agora, nesse momento? A tecnologia não poderia esperar um pouco mais para ser acrescentada nos smartphones? Eu vou dizer que nós da Samsung a gente não gosta de esperar muito, não. Quando a gente tem uma inovação que ela está pronta para chegar no mercado, a gente quer... a nossa função é muito mais de puxar, de fazer essa bola girar, né? De empurrar essa bola de neve para que realmente o negócio comece a girar. Então, alguém precisa dar esse primeiro passo. Precisa ter um conteúdo em 8K para que eu tenha uma TV em 8K. Precisa ter uma TV em 8K porque eu consigo ter uma qualidade melhor, porque isso, né, o consumidor vai entender e vai ver o quão interessante, quão bonita é uma imagem em 8K. Então, se precisa alguém puxar, que seja a gente. Então, a Samsung tem esse DNA de inovação, de puxar, e às vezes é o que você falou, carpir ali a estrada, né, que você vai ter que abrir, porque o consumidor não conhece, precisa educar o consumidor, às vezes os meios ainda de infraestruturas não são os ideais, principalmente quando a gente fala de Brasil, né? Lá fora já tem, por exemplo, 5G implementado em diversos países, a gente ainda não tem nem uma data definida clara para o leilão, então... essas coisas elas vão ser, e aí pela própria natureza da Samsung de ser uma empresa global, está presente aí, né, em dezenas, centenas de países, a gente sabe que os diferentes cenários eles ocorrem, mas a gente tem que puxar, a gente tem que trazer primeiro essa tecnologia. E aí vou trazer até uma categoria nova aqui, né, que a gente ainda não falou no nosso bate-papo aqui, mas assim, os celulares dobráveis, né? A gente já lançou 2 modelos com tela dobrável, então a gente acha que, poxa, se precisa trazer inovação, é a gente que vai trazer, se precisa liderar alguma coisa, é a gente que vai trazer. Se tiver que abrir, né, espaço nessa mata aí, a gente vai estar na frente abrindo e fazendo com que as pessoas tenham acesso cada vez mais à tecnologia e qualidade. Eu vou dar um slogan para Samsung Brasil, porque eu sei que não vai fazer sentido nenhuma na Samsung global. Mas a Samsung pode aproveitar e pôr assim, Samsung, quando a gente chegou aqui era tudo mato, né? Você já que quer abrir o mercado, lançar para forçar as pessoas a terem uma televisão 8K, então põe, aqui era tudo mato. Então quando vocês chegaram com 8K não tinha ninguém ainda oferecendo. Mas é muito isso, a gente tem assim, acho que diversos exemplos para dar até dos próprios relógios inteligentes, né? As pessoas, sei lá, 2, 3, 4 anos não sabiam para que serve, o que é isso, é só um relógio digital, e hoje a maturidade não é uma maturidade igual a de smartphone, mas é uma maturidade muito maior. Então toda essa educação, para que
serve um relógio inteligente, ele vai medir seus passos, vai medir sua frequência cardíaca, você vai ver um acompanhamento até da sua própria movimentação, do seu sono. Então as pessoas começam a ver valor nisso e começam a entender, né, qual é o real benefício de cada tecnologia dessa. Legal. E como é que a Samsung vê hoje o crescimento do audiovisual e como ela está se preparando, né, aproveitando essa tecnologia que já está disponível nos smartphones, como é que ela está se preparando para atender esse mercado? Porque a gente, pelo que eu acompanho, principalmente no YouTube, né, nos canais de vídeo, é que existe muito conteúdo produzido com os celulares, né, por ser talvez a ferramenta mais fácil que as pessoas têm em mão para gravar. Vocês pensam também nesse mercado de vlog, de pessoas que não são nem profissionais, mas que produzem conteúdo? Isso influencia no processo de desenvolvimento de novas tecnologias e novos produtos? Influencia bastante, porque cada vez mais essas pessoas, esses influenciadores ou micro-influenciadores estão cada vez mais presentes, né? O lado bom é que eles ajudam a difundir isso, o lado mais difícil é, são centenas, são milhares, como é que a gente dá ouvidos a tudo isso, como é que a gente consegue pegar feedback desses caras, do que precisa, do que não precisa. Mas, por exemplo, quando você estava falando também, veio na cabeça um exemplo interessante que a gente começa a colocar nas nossas câmeras, né, esses criadores de conteúdos hoje mais modernos, aí, focados na geração Z, eles ficam fazendo live toda hora. Então, o ano passado a gente trouxe, né, toda uma linha focada, né, mostrando a era da live. As pessoas cada vez mais estão utilizando os momentos ao vivo, o vídeo, etc., para se, né, mostrar, para aparecer na rede. Não é só a foto, por quê? Porque a foto é posada, a foto é trabalhada, a foto pode ser pós-produzida, mas o vídeo ele é muito mais real, é muito mais difícil você fazer uma pós-produção num vídeo. O vídeo é aquele momento e a live é aquele momento ao vivo, né? Então não tem ensaio, não tem armação, é aquilo que está acontecendo, né? Então uma das características que a gente começou a colocar nos nossos produtos é a gravação do vídeo. Ele está gravando com a câmera traseira e sem parar de gravar o vídeo ele troca para a câmera frontal e troca para a câmera traseira e troca para a câmera frontal. Isso foi uma funcionalidade que a gente começou a colocar no Galaxy A80 do ano passado, que era não sei se você lembra, um modelo que subia a câmera estava dentro dele, ele subia e a câmera girava para fazer a selfie, né? Então foi muito, né, ouvir muito esse público mais jovem que usa esses recursos hoje intensamente aí em qualquer rede social, em TikTok, em live no Instagram, em live no Facebook, etc. E são muito demandantes. E às vezes características dessa de, poxa, por que eu preciso parar o vídeo para trocar a câmera e voltar, né? Como é que a gente... É um desafio, porque a gente precisa fazer todo um setup, né, para que o celular entenda que isso está acontecendo e qual é o ajuste que precisa fazer no som, qual é o ajuste que precisa fazer na imagem, quão rápido, né? Porque a hora que você troca a câmera ele já vai abrir e aí ele precisa fazer de maneira super rápida esses ajustes de luminosidade para ele, né, ter todo o foco já correto. Então isso traz alguns desafios no desenvolvimento, mas a gente ouve muito isso, essa comunidade que nem você falou, que usa o audiovisual hoje como uma ferramenta de comunicação com o seu público, né? Então cada vez mais a gente está atento a isso. Não sei se você já viu também, desde o Note 10 a gente já colocou em alguns outros produtos também, mas um zoom de áudio, né? Todo mundo entende o que é o zoom do vídeo ou a própria foto, né, quando eu puxo o zoom na tela, mas o que a gente colocou foi um zoom no áudio. Então se eu estou gravando algum conteúdo e eu aproximo aquela imagem, a captação dos microfones, geralmente os celulares têm 3 microfones, né? A gente colocou um terceiro, né, para usar essa função, um terceiro microfone junto da câmera traseira. Então o smartphone sabe que a hora que eu estou filmando e puxo o zoom, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a captação desse microfone que está perto da câmera traseira, ou seja, voltado para onde está sendo gravado, e os microfones das bordas perdem um pouco de captação. Então eu amplio a captação na direção que o vídeo está sendo capturado e aproximado e diminuo a captação do som ambiente, né? Então isso é uma função que a gente chama de zoom de áudio, né? Estou aumentando, estou potencializando o áudio naquela direção que o vídeo está sendo gravado, né? Então tudo isso é usando, né, conhecimento e o que essas pessoas estão pedindo, né, para que os smartphones tenham, que os smartphones sejam melhores nessas funções. E a gente tem também o Z Flip, né, para esses criadores de conteúdo, que a gente já mencionou, nosso segundo smartphone com tela dobrável, mas
O que a gente faz é, ele fica parado, né, em diversas posições com essa tela dobrada, e você pode ajustar aquele criador de conteúdo que vai precisar apoiar esse smartphone, ele fica apoiado sozinho, você não precisa de um tripé, você ajusta o ângulo de abertura, porque ele fica parado naquela abertura e fica muito mais fácil você criar o seu conteúdo. A própria tela de visualização vai estar na parte de cima, enquanto a parte que está apoiada, a parte de baixo da tela, serve de controle ali. Então o próprio software entende que ele está, né, numa função semi-dobrado, gravando um vídeo, por exemplo, com a câmera frontal ou mesmo com a câmera traseira, e ele muda a interface para que seja mais fácil você ter ali os controles. Então tem essa inteligência também, não só o smartphone ser dobrável, não é só essa parte física de design, etc., mas toda a parte do software também entende que ele está nessa posição, entende que você está gravando conteúdo e dá essa possibilidade de você usar, mesmo sem usar um tripé, né, você consegue gravar aí diferentes ângulos do seu vídeo ou tirar sua foto. Eu acho que a Samsung poderia lançar um apresentador, né, em forma de robô, porque assim também facilita. As pessoas têm dificuldade de fazer vídeo, né? Põe lá um personagem, já liga o celular, grava, ele só fala e o robô dubla. Tem pessoas que têm uma certa dificuldade para aparecer em vídeo, por exemplo, como eu, tenho uma certa dificuldade para fazer lives, né? Tem toda essa questão estética que complica um pouco, a timidez também atrapalha um pouquinho de fazer vídeo. Acho que é uma boa sugestão aí para um novo produto. Eu não gosto de me assistir, eu até faço, mas eu não gosto de me assistir. Falando um pouquinho então de tecnologia, né? Para aquelas pessoas que ainda são meio com o pé atrás de falar que ainda os celulares não são substituto de câmeras, né? Apesar de que alguns mercados realmente precisa de equipamento um pouquinho mais parrudo, mas já temos em mãos uma ferramenta que nos possibilita criar material, criar conteúdo de forma com qualidade, de forma muito mais prática. Falar um pouquinho do lançamento do S20, que eu pude acompanhar ali presencialmente, fiquei impressionado com alguns recursos que ele tem. Então vamos falar um pouquinho dos recursos para essas pessoas começarem a entender de que eles têm uma ferramenta poderosa em mãos e que não precisa aí arranjar desculpa para falar, não consigo criar porque não tem a câmera, não tem o tripé, e agora eles vão conseguir fazer isso rapidinho. A gente trouxe inovações aí bem significativas, né, na parte de câmera, na parte de recursos, né, tanto os visuais, na parte de vídeo, na parte de foto no Galaxy S20, são os recursos que mais realmente chamaram a atenção, né, no lançamento. A gente, por exemplo, muda, as pessoas estão muito acostumadas, né, aquela parte que eu falei de educar as pessoas sobre tecnologia nova e, por exemplo, o número do megapixel as pessoas já entendem bem, sabem que, poxa, 10 megapixel, 20 megapixel, 48 megapixel, as pessoas já têm noção de que quanto maior esse número de megapixel, mais legal é a foto, mais resolução tem. Então isso está muito já encruado, muito mais que outros fatores. Por exemplo, se a gente falar de abertura de lente, aí começa a ficar um pouco mais profundo, ou o tamanho do próprio sensor, etc. Mas o que a gente faz no S20 é mexer em todos esses parâmetros. Então a gente traz resoluções mais altas, então a gente tem, né, no S20 Ultra você chega a 108 megapixels, né, a câmera principal dele de mais alta resolução tem 108 megapixels, no S20, no S20 Plus tem 64 megapixels, mas quando a gente fala, por exemplo, de 108 megapixels, é como se você tivesse um álbum de fotografias dentro de uma foto. Então, a hora que você tira uma foto de uma paisagem, você consegue puxar, né, detalhes, fazer aqueles crop de algumas partes dessa fotografia, e mesmo assim você tem uma qualidade boa, e mesmo assim você tem uma resolução boa que faça com que você reutilize aquela parte da imagem, né, em outras funções e de outras maneiras. Então, né, a alta resolução traz essa possibilidade. Além da sua foto ter cada vez mais detalhes, você pode usar partes dessa foto para que, mesmo sem perder, né, a qualidade, claro, a resolução vai cair, mas você ainda vai ter uma boa resolução para, por exemplo, postar em redes sociais, onde a resolução requerida não é tão alta assim, e etc. A gente traz, por exemplo, um zoom, né, cada vez mais poderoso. A gente trabalha o que a gente chama de zoom ótico híbrido. Então ele mistura a qualidade do zoom ótico com um zoom digital, e você consegue chegar num zoom de até 100 vezes, né, uma aproximação de até 100 vezes quando a gente fala do S20 Ultra, e do S20 Plus e do S20 até 30 vezes. Então
Você consegue ter ali uma foto ou buscar um ângulo, buscar um detalhe que antes você não conseguiria, e aí a hora que você puxa esse zoom, que pode ser de até 100 vezes ou de até 30 vezes, dependendo do modelo, você tem ali uma nova foto, uma nova imagem ainda, né, com qualidade para poder utilizar ela em outros lugares. Com esse zoom aí é a maneira mais segura, né, durante essa quarentena, de se aproximar das pessoas. É isso, né? Você consegue uma aproximação usando o zoom de 30 ou de 100 vezes, né? Mas e aí a gente não para por aí, né? O que a gente trouxe, indo um pouco mais a fundo, e aí não vai ser de conhecimento de todos, mas os sensores que a gente está utilizando no S20, eles são maiores, né? São os maiores sensores que a gente já colocou, né, no smartphone. Então, para quem é do mundo da fotografia, vai entender isso com mais naturalidade, porque você tem um sensor maior, então os pontos, né, os pixels são maiores. Você consegue absorver luz com mais qualidade, sem interferência entre os diferentes, né, pontos ali do sensor. Então a gente traz qualidade, principalmente a hora que a gente está falando em fotos em ambiente noturno. E aí a gente vai de novo para aquela parte que eu falei das pesquisas, né? Qual é a tendência, o que as pessoas estão utilizando. Tirar foto debaixo do sol às 3 da tarde, ao meio-dia, né? Hoje qualquer smartphone aí intermediário consegue tirar uma foto de excelente qualidade, mas a hora que você começa a esticar um pouquinho, né? Quer tirar uma foto à noite, né? Ali já no pôr do sol, ou mesmo à noite, ou num restaurante, ou num ambiente escuro, né? Num quarto bem mais escuro, você começa a ter um desafio maior aí para o sensor. E aí por isso que esse sensor de tamanho físico maior, ele consegue trazer mais qualidade nessa foto noturna. E aí a gente tem mais uma tecnologia que a gente está chamando de nona binning, né? Que ele faz o quê? Essa imagem de 108 megapixels, né? Esse sensor de 108 megapixels, ele vai trabalhar com inteligência artificial, e cada conjunto de 9 pixels, né? Um quadradinho de 3x3, ele vai transformar em um só. Então o que acontece? Fisicamente você passa a ser um sensor que tem 9 vezes mais área do que um ponto, né? O ponto passa a ser 9 vezes mais área, e ele é mais capaz, né, de ser sensibilizado a uma imagem que tem pouca luz. De novo, se você usar isso, e o smartphone nem vai usar isso numa foto ao meio-dia, né, com luz de sombra, mas a hora que você baixa a luminosidade, quando chega num extremo de baixíssima luminosidade, essa função entra. O que ele faz? Ele vai, claro, reduzir a resolução, porque a cada 9 pontos você está transformando em 1, então essa resolução de 108 megapixels vai cair para 12 megapixels, o que ainda é bom para você utilizar aí nos maiores, né, nas redes sociais, nos maiores usos aí hoje. 95, sei lá, até mais por cento dos casos você vai usar uma foto de 12 megapixels, já é suficiente. Eu quero imprimir no tamanho de 1 metro por 1,5 metro. Poxa, aí 12 megapixels fica pouco. Mas você tem uma foto ali de 12 megapixels que você não conseguiria tirar devido àquelas condições de baixa luminosidade. Então você consegue... E é interessante que a foto captura mais luz do que o próprio olho está enxergando. A hora que ele mostra a foto no tráfego, você diz, poxa, mas eu nem estou conseguindo enxergar. Então tem uma série de tecnologias que ele está utilizando ali. Essa nona binning de combinar os pixels é uma exposição de várias fotos, né? Na verdade ele acaba tirando várias fotos e faz uma superexposição, né? uma sobreposição daquelas fotos, trazendo, né, mais luz para sua foto. Tem um recurso, eu não lembro se me corrija se eu estiver errado, que enquanto você está filmando, né, você está vendo uma cena, mas as outras câmeras estão gravando outros, né, de acordo com sua profundidade de campo ali, uma 50mm, uma 24mm, enfim, ela tá gravando várias cenas ao mesmo tempo. Tá certo essa tecnologia? É isso mesmo que eu entendi? Isso, é isso aí. Esse recurso é como se fosse um modo da câmera, né, que é chamado single take, né, uma tomada única aí numa tradução mais livre, mas o que o single take faz é exatamente isso. Você tem aquele momento que você sabe que vai ser legal. Você sabe que vai acontecer uma coisa muito legal, sei lá, pode ser uma partida de futebol ali entre amigos, ou pode ser aquele momento do parabéns a você. Poxa, eu preciso gravar, eu preciso registrar esse momento que vai acontecer, porque ele vai ser muito legal. Você faz o quê? Você tira uma foto, você grava um vídeo, você grava o vídeo com algum efeito, você faz uma foto com o fundo desfocado. Às vezes as pessoas ficam perdendo tempo em decidir, e aí às vezes até perdem o momento porque não definiu o que ia fazer.
O single take soluciona isso. O que ele faz, né? Você vai abrir esse modo de câmera e ele vai capturar ali, a partir do momento que você clica no botão, ele vai capturar ali cerca de 10 segundos. E aí todos os recursos, todas as câmeras vão estar sendo utilizadas para te entregar no final desses 10 segundos como se fosse um book. Então você vai ter ali, né, no final dessa entrega, um vídeo que pode ser um vídeo normal, um vídeo com efeito no fundo, um vídeo que vai e volta estilo boomerang, você pode ter uma foto com um fundo borrado, você pode ter uma foto em preto e branco, você pode ter um corte diferenciado de uma foto. Então a inteligência artificial do S20, né, ele vai trazer, né, utilizando todas as câmeras e todos os recursos, ele vai trazer um resultado para você de diversas mídias, diversas soluções para aquele momento que foi único. Ou seja, você não escolheu só gravar um vídeo e foi, você não escolheu só tirar fotos e foi. Ele está fazendo várias coisas simultâneas com toda a capacidade hardware que ele tem, usando todas as lentes e etc. E aí veio uma pergunta principalmente dos videomakers. Para usar o celular com recurso como câmera de filmagem, né, para poder fazer vídeos, preciso comprar um estabilizador? Preciso comprar aqueles aparelhinhos para estabilizar? Ou o celular me facilita em alguma coisa, me ajuda em algo? O celular já tem, né, estabilizador, ele tem estabilizador óptico que é mecânico, né, ou seja, a lente ela está num meio ali que possibilita que ela compense essas suas vibrações mecânicas, ou seja, se você está se mexendo, se você está andando, se você está correndo, gravando esse vídeo, ele vai ter essa estabilização mecânica. Eles também têm estabilização digital, essa você liga e desliga na própria tela ali de gravação do vídeo. Então ele melhora, né, aquela função que a gente chama em inglês o anti-rolling, que é as bordas estão se mexendo muito, quanto mais a angulação, mais a borda vai se mexer, então ele compensa isso de uma maneira digital, né? Então você tem a estabilização tanto via hardware quanto via software para que seu vídeo não tenha tantos tremores, não tenha tanto balanço assim. Cada vez mais a gente aprimora essa tecnologia para trazer vídeos com mais qualidade nessas situações extremas aí de trepidações. E aí eu volto a perguntar, não é muito recurso para grande maioria das pessoas que utilizam o celular, já que elas são amadoras e não profissionais? Cara, mas é bom ter muito recurso, que as pessoas vão descobrindo e vão ficando maravilhadas. Poxa, eu nem sabia que existia isso, né? Então vai ter muita gente que vai comprar por causa disso, porque sabe que tem isso. Vai ter muita gente que vai comprar mesmo sem saber que tem isso, e um dia pode vir a acontecer de saber, poxa, que legal, dá para fazer isso também, né? Quando a gente está falando de um smartphone tão completo, né, como os da linha S, a gente tem realmente tudo que a gente consegue colocar em termos de performance, em termos de recursos, a gente tem dentro desses modelos. Porque agora o problema não é só mais a pessoa que estica o braço no corredor da igreja para tirar uma foto. Com certeza vamos ter pessoas que vão vir andando pelo corredor, filmando no single take e vai atrapalhar a gente de alguma forma, entendeu? Porque é a sensação que ela vai estar deslizando, patinando e não andando, porque a estabilização faz isso. Fica um vídeo incrível. Não, eu quero ver se essa estabilização é tão boa que se ela estiver tropeçando, porque eu vou fazer ela tropeçar no corredor, vai ficar bom a imagem, se não vai tremer de jeito nenhum. E ela vai ter que ligar o câmera lenta ainda para mostrar ela caindo. Vai, a queda em câmera lenta. Brincadeiras à parte, eu acho que são recursos que podem ajudar muito até aos profissionais da fotografia, do audiovisual, porque de repente ali numa situação, para quem grava principalmente para o YouTube, aulas práticas, tutoriais, câmeras, né, que sejam mais simples de manusear e que tenham já bastante recurso, facilitam na produção de conteúdo, principalmente para a internet. Mas eu acho que o caminho é esse mesmo, porque você ter isso disponível, né, faz com que você passe a usar e passe a ver valor e passe a cada vez mais aproveitar esses benefícios, né, tirando conteúdo legal. Poxa, olha só, eu estava correndo e eu consegui gravar esse vídeo mesmo correndo, ele ficou um vídeo agradável de ser visto. Agora os caras que vão pra academia, que fazem milhares de aparelhos, vão querer ter lá o celular o tempo todo pra não, já que não treme, não balança, dá pra fazer o exercício sem fazer feio na imagem. E os caras de mountain bike, os caras fixam o smartphone na mountain bike, cara, o vídeo fica incrível. Muito legal. E aí eu volto a perguntar de novo, esses recursos, né, que vocês pensam, planejam, produzem, inserem nesses smartphones, são normalmente uma demanda do mercado, né? Ou seja, vocês percebem
que, se não estão precisando nesse momento, vai ser algo necessário daqui a algumas semanas, alguns meses? Ou é uma antecipação da marca no sentido de, não, a gente precisa fazer para criar essa necessidade para as pessoas? Acho que tem os dois caminhos. Às vezes a gente traz inovações que foram pedidos consumidores, a gente percebe, né, quais seriam as próximas funcionalidades que os consumidores gostariam, e outras funcionalidades a gente desenvolve dentro de casa, coloca isso, e às vezes elas têm, né, elas pegam, elas funcionam, outras vezes elas podem não ser tão reconhecidas assim, mas é a maneira que essa indústria funciona, né? As inovações vão sendo colocadas à prova aí no uso diário do consumidor. Legal, e é bom, a gente já falou bastante da tecnologia, né? A gente abordou aqui algumas coisas que estão vindo aí e que nós podemos aproveitar, seja pro lado pessoal ou pro lado profissional, mas a gente está passando por um período um pouco difícil, digamos, né? Estamos aí na época do Covid-19, todos em quarentena, presos dentro de casa. É óbvio que o zoom do smartphone iria ajudar bastante para a gente fotografar da janela de casa, já que a gente não pode sair com frequência, mas como é que vocês, né, como empresa, como desenvolvedores de tecnologia, como linha de produção, então, já que pensam tanto nos clientes, né, ouvem tanto os feedbacks, né, das necessidades, como é que vocês estão vendo esse momento, né, de reclusão das pessoas, de isolamento, e como, né, a comunicação da Samsung ou de qualquer marca que envolva a tecnologia, que tenha a tecnologia para vídeo e para foto, estão vendo ou estão se posicionando em questão de o que os smartphones podem fazer agora, né, serem úteis nesses dias. É um momento realmente, que nem você falou, né, desafiador aí para todo mundo, né, mas acho que a tecnologia ajuda e ajuda muito, né. Eu vi até uma brincadeira, acho que foi ontem ou anteontem, eu falei assim, poxa, ainda bem que foi agora, se fosse há 10, 15 anos, eu ia ter um pacote de 1 hora e 20 SMS para mandar para os meus amigos. Então, a hora que a gente tem... tinha SMS. É isso, a hora que a gente tem, né, toda essa tecnologia, toda essa conectividade, toda essa portabilidade, já que vamos chamar assim, a mobilidade ela está um pouco, né, espremida, né? A gente falou que uma das grandes maravilhas aí do mundo do smartphone é a mobilidade, já que a gente está num momento aí onde a mobilidade está reduzida, mas toda a tecnologia que a gente tem, todo o poder de processamento que a gente tem nesse dispositivo que né, cabe no bolso, e aí falando também de outros produtos da Samsung, dos próprios notebooks, dos próprios televisores, né, ajudam muito. O exemplo que a gente está fazendo aqui é isso. Eu estou aqui em casa, né, fazendo o meu trabalho normalmente, gravando essa entrevista com você da mesma maneira que eu estaria gravando no escritório ou em qualquer outro lugar, né? E o que a gente tem feito muito é, dentro dos nossos canais de comunicação com consumidores, nossa newsroom, que é a nossa comunicação aí até formal com jornalistas, né? A gente tenta mostrar assim, como a tecnologia pode ajudar você nesse momento. Poxa, tá todo mundo indo fazer home office. Poxa, como é que você pode ligar o seu smartphone com a sua TV para acompanhar melhor aquela conferência? Como é que você consegue fazer uma conferência usando só o smartphone? Você às vezes nem precisa estar no notebook. Como é que essas ferramentas vão ajudar, né, nesse momento onde a mobilidade está reduzida, mas toda essa potencialidade tecnológica está aí para a gente usar e para a gente mostrar que a gente consegue continuar sendo produtivo, né, mesmo não precisando estar presente no escritório, presente fisicamente todo mundo junto. Então muda um pouco a forma, né, do que da gente trabalhar, mas os meios permitem que a gente continue aí com foco, com produtividade, conseguindo entregar o que a gente precisa entregar aí no dia a dia em termos profissionais. Bacana. E é importante a gente frisar, né, pessoal? Fique em casa quando possível, pra gente manter aí pelo menos a saúde física, né? A mental a gente tira um pouquinho jogando um videogame, abraçando a filha, a esposa, o marido, né? Conversando com as pessoas pela internet, usando aí a tecnologia a nosso favor. Mas se a gente manter a saúde física e da sociedade, é bom que a gente fique em casa, e o podcast está aqui para ajudar você com conteúdo sem precisar
atravessar a porta. Mas aproveitando, falando da tecnologia e já terminando aqui o nosso bate-papo sobre smartphones, né, sobre fotografia nos smartphones, eu queria saber de você, né, como uma opção, como opinião pessoal ou até mesmo como posicionamento da empresa, qual é o futuro dos smartphones, né? A gente está vendo aí já tanta tecnologia que chega um momento que você fala assim, o que mais tem para inventar? O que mais temos para colocar nesse aparelhinho tão pequeno que podem ajudar a gente a fazer muitas coisas no dia a dia? Como é que você vê aí os próximos passos do desenvolvimento dessa tecnologia? Eu acho que uma coisa interessante, a gente até passou um pouco por isso durante a nossa conversa aqui, né? Como a gente tem aí, falando especificamente do nosso portfólio de smartphones, né? A gente tem smartphones tanto nas camadas mais acessíveis de preço quanto no topo, né? Olhando como um todo, o que a gente pode ver, né, para grande... Hoje, por exemplo, um smartphone, o preço médio de um smartphone, né, o ticket médio, o valor que as pessoas pagam no smartphone está ali por volta de R$ 1.500, né? Então, dentro dessa faixa de preço, aí vamos dizer assim, o padrão do smartphone para o brasileiro está dentro dessa faixa. Então você tem já alguns modelos que tem mais memória, tem 128 GB de memória, processadores melhores, câmeras melhores. O que a gente vê dentro dessa faixa é que é uma evolução natural das funcionalidades que estão nos smartphones mais caros, elas vão chegar mais cedo ou mais tarde, uma ou depois da outra, né, vão chegar nessa faixa de preço. Não dá para prometer quando, né, e o que, mas é uma evolução natural aí de melhorar a câmera, melhorar a memória, aumentar o poder de processamento. Quando a gente vai para o topo, né, dos smartphones, o que mais a gente consegue, né, fazer, para onde vai esse mundo, a gente vai ver o smartphone cada vez mais presente, tomando cada vez mais espaço aí na vida das pessoas em termos de trazer benefícios, né, câmeras cada vez mais potentes, sensores cada vez menores, podendo fazer cada vez mais coisas. Uma movimentação que teve há pouco tempo, mas acho que também vai ser muito forte, cada vez mais forte, a gente contou lá no começo a historinha que diversos dispositivos foram sendo englobados, foram sendo engolidos pelo smartphone, né? A história da agenda, a história da própria câmera fotográfica, despertador, essas coisas estão tudo hoje dentro do smartphone, mas a gente começa a ver, e a gente já vê há alguns anos, mas a gente está ainda num estágio muito embrionário, isso um movimento contrário, ou seja, eu tenho no meu relógio hoje capacidade de fazer ligações telefônicas. Então, se a gente pudesse, né, a gente está num período de confinamento, mas se a gente pudesse sair para correr na praia, para ir praticar o exercício ao ar livre, você continua recebendo chamada telefônica no seu relógio. Você continua ali monitorando seus passos, você tem um GPS ali no seu pulso que vai mostrar os caminhos que você andou, e a hora que você chega de volta perto do seu smartphone, ele traz todas essas informações e traz uma interface mais agradável do smartphone, aquele seu treino. Então, a gente vai ver cada vez mais essa descentralização, que é o que a gente chama do internet das coisas, né? Cada vez mais as coisas vão estar conectadas. Por exemplo, a minha porta de casa é conectada à internet hoje. Quando a porta abre, eu recebo um alerta no smartphone: a porta de casa está aberta. Aí a porta fecha, a porta de casa está fechada. Então, a internet das coisas vai possibilitar não só que eu tenha equipamentos eletrônicos conectados, que é o caso que eu dei, a TV pode estar conectada com o smartphone, o relógio está conectado com o smartphone, mas portas, né, sensores, sensor de umidade, eu posso colocar um sensor de umidade embaixo da pia, então a minha pia vai avisar se tiver um vazamento. Então isso vai ser cada vez mais comum, né, a utilização desses sensores e internet das coisas que vão se juntar aí nesse mundo do smartphone. E aí uma outra vertente, que é que a gente já passou aqui também um pouquinho, que são celulares dobráveis, né? A gente acha que isso é uma categoria nova, tá surgindo, a gente já lançou 2 smartphones, né? Tem o Galaxy Fold e o Galaxy Z Flip, mas isso é uma família, uma categoria nova que a gente vai tratar com cada vez mais carinho, porque isso, né? O display flexível abre frentes, abre possibilidades que até então, vamos chamar assim, até o ano passado, até a metade do ano passado, que foi quando a gente lançou o Galaxy Fold, né? Geralmente o smartphone era um retângulo, né, com uma tela. E era isso o formato físico dele. A hora que você passa a ter um display que dobra, um display flexível,
Então a gente já fez um modelo que era o tamanho do smartphone, que se desdobrava e ficava no tamanho de um tablet. Agora você tem o Z Flip, que é do tamanho de smartphone, ele dobra no meio, fica, sei lá, do tamanho de uma carteira, fica super pequeno, né? Fica no tamanho ali que cabe confortavelmente no bolso. Então, para o futuro, a gente também vai ter inovações em termos de design que essa tela flexível vai possibilitar. Aí é muito mais agora uma função do time de design industrial e ideias, né, para que a gente tenha novos formatos e novas formas de usar os próprios smartphones. Agora eu quero um spoiler. Quando é que vão lançar o chip de colocar no braço e não precisar de mais nada, de nenhum aparelho? Mas será que a gente quer isso? Acho que a gente não quer isso, né? Ah, eu queria, viu? Ia ser muito legal. Ficar olhando no braço, assim, ter aquela luzinha acesa, assim, no pulso. Fica projetando no próprio braço. Tem alguns vídeos, né, conceituais com isso. Holográfico, sabe? Que nem tem, assim, tipo, Star Wars, que saia... Ia ser muito legal. Porque eu confesso que quando eu vejo uma pessoa conversando com o relógio, eu confesso que eu penso sempre que ele é o 007. Sempre é um espião. A gente já fez até um vídeo numa reportagem exatamente isso. Ele fazia uma associação, acho que era o Dick Tracy, né, que usava também um relógio para falar. Mas é um pouco disso, né? Quando você tem, usando de novo aí a ficção, né, o 007, o Dick Tracy, os desenhos animados, os Jetsons, né? A ficção mostra o que a gente poderia fazer, o que a gente sonha em fazer um dia, e aí chega uma Samsung lá e vai lá e desenvolve. É igual o Walt Disney diz, né? Se é possível sonhar, é possível fazer, né? É isso, né? Disney vive disso, né? Vive desse sonho, dessa imaginação, de coisas mágicas. É, isso aí. E a gente tem que viver sempre sonhando porque a gente consegue realizar. O Bill Gates tem uma das frases dele que assim, é super simples, mas é extremamente profunda. Ele fala assim, cara, eu tenho uma tela que eu consigo falar para ela mudar de cor e ela muda. Né? Isso não existia, sei lá, antes dos anos 80, né? Mas é o básico disso. Você tem até uma coisa ali que fica mudando de cor e a partir daí você consegue, né, criar e projetar e realizar todos esses sonhos, todas essas maluquices que a gente vive de tecnologia. É muito legal. Quando as pessoas falam, mostram, né, o que é possível fazer, a gente fica impressionado. E tenho certeza que nos próximos meses e anos aí a gente vai ver ainda muita coisa que vai deixar a gente de queixo caído. Renato, pra gente terminar o bate-papo aqui, eu sempre peço, né, pro nosso convidado deixar o contato para as pessoas, no seu caso, não para tirar dúvidas sobre fotografia, mas para quem quiser pedir um S20, para onde escreve? Tô brincando. Pra quem quiser saber mais. Infelizmente, a gente não pode falar, passe nas nossas lojas. A gente tem mais de 300 lojas próprias, o próprio varejo. A gente está num momento ruim para isso, mas o online, pelo menos, continua ali, né, trabalhando para quem quer adquirir um smartphone, quem quer adquirir tecnologia. A gente está aí, né, vivendo esse momento aí desafiador, mas vamos seguindo em frente para passar logo isso. Mas quem quiser saber mais sobre, não só sobre as linhas da Samsung que foram lançadas, óbvio, tem um post lá no site do Papo de Fotógrafo falando do lançamento, mas para quem quiser saber mais dos aparelhos ou quiser tirar dúvidas, né, escrever aí para tirar alguma dúvida sobre os produtos, pode entrar onde, escrever para quem? Pode, a gente tem nossos canais de comunicação, a gente tem o nosso, claro, tem o nosso portal samsung.com.br, né? A gente tem nossos canais no Facebook, a página da Samsung no Facebook, a página da Samsung no Instagram. Tem pessoas trabalhando em responder todas as questões que são colocadas nessas redes. Algumas delas chegam a mim, que as pessoas, né, às vezes fazem perguntas mais profundas e o próprio pessoal de atendimento volta para mim para eu ajudar na resposta. Então a gente tem aí diversos canais abertos, canais digitais para as pessoas entrarem em contato conosco. E para saber das novidades, sempre acompanha as redes da Samsung, certo? Sempre, as redes da Samsung estão sempre mostrando aí para todo mundo, né, no tempo exato, com toda a veracidade e a acuracidade, né, que é preciso, sem passar por rumores, etc. Muito bacana. Quero agradecer a sua presença aqui no bate-papo, né, agradecer a disponibilidade para compartilhar um pouco dessas informações, do que está vindo por aí, de quais são as suas
opiniões e visões, né, do mercado e de como a tecnologia pode ajudar, de uma certa forma, o mercado fotográfico. Muito obrigado pela participação. Quer deixar um último recadinho para a galera? Obrigado, Rafael. A gente agradece a gente poder, né, mostrar um pouco mais, aprofundar um pouquinho mais, bater um papo mais longo aí sobre tecnologia. Acho que foi uma oportunidade bem legal para a gente, né, trazer temas que geralmente a gente não passa. Muito obrigado. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se quiserem saber mais sobre as marcas, sobre os produtos da Samsung, acessem lá o site. E se quiserem mais conteúdos como esse, ou de repente até ver algum review nosso, escreve pra gente que a gente vai cobrar o Bruno, que está ouvindo aqui quietinho ao fundo, e também vai escrever pro Renato pra gente poder falar a nossa opinião sobre os produtos. Um grande abraço e até o próximo episódio.